Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na figura ao lado há uma circunferência de centro C. Se o ângulo alfa mede π sobre 3 radianos, a razão entre a área do setor circular PCQ e a área do triângulo PCQ é, bem, inicialmente nós podemos determinar aqui quantos graus corresponde a esse π sobre 3 radianos, embora não seja necessário. Porém, nós podemos fazer apenas a título de facilitação de cálculos. Para isso, podemos pensar assim: um π radiano corresponde a 180 graus. Então, π sobre 3 radiano corresponde a alfa, nesse contexto. E aqui, como nós temos uma regra de 3, podemos nos servir também da propriedade fundamental das proporções para determinar esse alfa, em que o produto dos extremos, π radiano vezes alfa, vai ser igual ao produto dos meios, 180 graus vezes π sobre 3 radianos. Bem, nós podemos simplificar π radiano e π radiano dos dois lados da igualdade, e o alfa, então, vai ser igual a 180 dividido por 3, ou seja, 60 graus. Bem, agora que conhecemos o ângulo em graus, nós vamos então em busca das informações que são necessárias para determinar as áreas. E vamos começar então com a área do setor circular. Pensando no seguinte: se nós quiséssemos a área total aqui da circunferência, ou seja, a área do círculo relacionada a essa circunferência, nós faríamos essa área como sendo π r ao quadrado. É um modelo já conhecido de quem já estuda há algum tempo este tipo de situação, e que está para 360 graus, ou seja, nós estamos falando aqui do círculo completo. Bem, nós temos então a necessidade de saber a área do setor circular, que corresponde a 60 graus, que foi o que nós determinamos há pouco. E, de posse de mais uma regra de 3, agora nós podemos firmar aqui uma proporção, em que π r ao quadrado, em que r vai ser o raio dessa circunferência, está para a área do setor circular, assim como 360 graus está para 60 graus. Podemos simplificar um pouco a expressão. Com isso, nós vamos ter π r ao quadrado, que está para a área do setor. Assim como dividindo 360 por 60, vamos obter 6. Esta área do setor nós podemos multiplicar por 6. Com isto, nós vamos ter então 6 vezes a área do setor, e que vai ser igual a π r ao quadrado. Se isolarmos a área do setor circular, vamos obter então um π r ao quadrado dividido por 6. E aí nós temos uma das primeiras áreas que é necessária aqui para o cálculo da razão solicitada. Bem, nós precisamos de mais uma área, que é justamente a área do triângulo PCQ. P, C e Q. Observe que alfa é 60 graus. Como nós temos raio e raio, então esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. E nesse contexto, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana, então essa soma dos ângulos internos é 180 graus, nós vamos ter aqui, bem, 60 graus, podemos chamar de beta, também de beta, uma vez que o triângulo aqui é isósceles, e nós vamos fazer beta mais 60. Então, beta mais 60 graus, e que corresponde aos 180 graus já citado. Se nós trabalharmos com esta equaçãozinha, nós vamos descobrir que beta vale 60 graus. Ou seja, este triângulo aqui é um triângulo equilátero.
E assim sendo, nós podemos determinar então a área desse triângulo, já que nós o conhecemos agora. Vejam bem, então nós temos aqui o triângulo equilátero, com os três ângulos internos medindo 60 graus. A altura vai ser h, a medida dos lados vão ser representados pelo raio, e nós sabemos que a área de um triângulo pode também ser representada por base vezes a altura sobre 2. Ora, nós sabemos quanto é a base. A base é o raio, sobre 2. E ficou faltando a altura. Ora, se nós levarmos em consideração esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, podemos nos servir aqui de vários elementos para determinar essa altura. Um desses elementos nos levaria a uma razão trigonométrica, em que nós temos a hipotenusa desse triângulo. Vamos reforçá-lo mais uma vez aqui. Então, a hipotenusa, que é R. E nós temos a altura que nós desejamos calcular, que é o cateto que está em frente a 60 graus, ou seja, o cateto oposto. Logo, podemos nos servir do seno de 60 graus, que é justamente a razão que nos leva ao cateto oposto H, dividido pela hipotenusa R. O seno de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2, que vai ser igual a H sobre R. E isolando H, nós vamos ter o R que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura vai ser dada por raiz de 3 vezes H sobre 2. Ou raiz de 3H sobre 2. Bem, nós temos aqui o H. E aqui é justamente a medida do raio. Então, nós vamos ter R raiz de 3 sobre 2. Agora sim está correto. E nós vamos em busca, então, da área desse triângulo. A área do triângulo vai ser dada por, já representamos por R sobre 2. R sobre 2. E vezes o H, que é a raiz quadrada de 3. R sobre 2 também. Então, a área desse triângulo vai ser R vezes R, R ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2, que é 4. Para quem lembra, existe já uma fórmula conhecida, um modelo matemático conhecido para a área de triângulos equiláteros, que pode ser representado por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é justamente o que determinamos há pouco. Quem já sabe a fórmula, sairia direto com este resultado aqui. Bem, agora vamos tentar atender aqui ao que foi solicitado na questão, ou seja, a razão entre a área do setor circular, então, a razão entre a área do setor e a área do triângulo. Então, essa razão vai ser igual a... Nós temos aqui a área do setor, que já determinamos, e é π r ao quadrado sobre 6. E a área do triângulo determinamos há pouco, R ao quadrado, raiz quadrada de 3, sobre 4. E nós temos a divisão de duas frações. Nesse contexto da divisão de duas frações, nós podemos manter o numerador, πr ao quadrado sobre 6, e multiplicar pelo inverso do denominador, 4 sobre r ao quadrado, raiz quadrada de 3. Podemos simplificar os raios ao quadrado, e a razão, então, vai ser representada por... Podemos também dividir numerador por 2 e denominador por 2. Então, nós vamos ter 4 dividido por 2, será 2. Π sobre 6 dividido por 2 vai ser 3 raiz quadrada de 3. Racionalizando a expressão, uma vez que ela está racionalizada aqui nas alternativas da múltipla escolha, nós multiplicamos numerador e denominador pela raiz quadrada de 3. Então, a razão virá de fazermos 2π raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, uma vez que nós temos raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, essa razão vai ser igual a 2π raiz quadrada de 3 sobre 3 que multiplica e simplificando o quadrado, potência, com a raiz, vezes 3. Ou seja, esta razão vai ser igual a 2π raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes 3, que é 9.
Realizando uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e cálculos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!